ele enfrentou algumas coisas difíceis. O reino, ou o rei que conquistou o reino do norte, chamado Reino de Israel, que era composto de 10 tribos, quis também conquistar o reino do sul, composto de 2 tribos, cujo rei era Ezequias. Essa era a linhagem de Davi. E eles então enfrentaram a ameaça forte, porque o rei Senaqueribe mandou o seu oficial ir diante das portas de Jerusalém e gritar em alto e bom tom de que não havia Deus na terra, não havia deuses que pudessem impedir de que Senaqueribe pudesse conquistar o reino de Judá. E aí citou várias nações. O que fez os deuses das nações tais e tais e tais? Nada puderam fazer. Não permita, ele dizendo para o povo, que o rei Ezequias iluda vocês, dizendo que o rei da Síria não vai conquistar vocês, porque vai dar assim como conquistou os outros reinos. A diferença entre as pessoas que servem a Deus e as que não servem está em muitos detalhes da nossa vida. Nós trabalhamos, nós passamos pelas mesmas lutas que qualquer pessoa passa. Muitos irmãos ou irmãs trabalham subjugada a superiores, obedecem pessoas ímpias, como chefe, como patrão, e a vida toca. Mas acontece que há um compromisso de Deus para com os crentes. Porque Deus fez um pacto conosco. Ele fez uma aliança conosco. No caso do povo de Israel, que desobedeceu a Deus, quando Davi assumiu o reinado, Deus o escolheu porque ele era um homem segundo o seu coração, ou segundo o coração de Deus. E ele foi escolhido. Quando Davi terminou o seu reinado, que foi empossar o seu filho, Salomão, deu algumas recomendações para ele, que ele não observou. Por isso, embora muito sábio e muito rico, foi um rei que fracassou. Fracassou. Tanto é que a divisão do reino ocorreu após a morte dele, quando Roboão, seu filho, assumiu o reinado. Qual era o propósito de Deus agora, depois que o reino se dividiu? Compromisso com os reis de Israel. Quando Deus respondeu a oração de Ezequias, o chama de filho de Davi. Quantos reis já havia passado após Davi? Mas todo rei de Judá era considerado filho de Davi, ou seja, era uma promessa que Deus fez a Davi, que não lhe faltaria sucessor, até chegar o rei principal, o rei perfeito, o rei maior, que é Jesus Cristo, que um dia vai reinar sobre a terra. Amém. Ele é chamado de filho de Davi. Agora o rei Ezequias, um homem temente a Deus, enfrentou duas coisas muito difíceis. A primeira foi esse ataque iminente de que o rei da Síria viria. E se fosse, Judá não tinha suporte militar para enfrentar aquele rei. O que o rei Ezequias fez? Foi buscar a presença de Deus. Amém. Ele foi orar. E Deus ouviu a sua oração. Amém. Graças a Deus. Enquanto ele
buscava a Deus em oração, ele enviou os seus oficiais para que fizesse uma consulta ao profeta Isaías. E então veio a resposta, para que ele não se preocupasse. O capítulo 19, versículo 35 diz assim: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Aleluia. Muitas guerras nossas, e todos têm, a vitória, ela vem por meio de Deus. As nossas guerras são as guerras do Senhor. Nessa guerra, como ele disse para Josafá, você não tem que pelejar. Só louva, só adora a Deus. Os crentes não têm que buscar respostas humanas ou revidar injustiças que sofrem, ou querer explicação porque está padecendo aquela provação. É só esperar a vitória de Deus. Glória a Deus. Ela virá com certeza. Glória a No Deus. tempo dele, na hora dele, naquele momento em que aquela vitória dará para Deus o maior louvor, a maior glória. Glória a Deus. E o que aconteceu depois disso? 2 filhos do rei se rebelaram contra ele e o mataram. Os filhos mataram o próprio pai. Mas logo em seguida, essa vitória, o rei adoece. Não vai viver. Poxa Deus, depois de tanta vitória, nós conquistamos uma batalha. O Senhor conquistou a batalha, mandou o anjo matar tanta gente, agora eu vou morrer, ainda estou tão novo. Começou a reinar com 29 anos. E reinou 20 ou 21. O que acontece? Qual a razão de Deus querer que o Ezequias morresse? É uma enfermidade para a morte. A Bíblia não fala. Mas dá para a gente ter uma ilação. Bom, mas quando chega a mensagem, diz que ele se virou para o lado da parede, chorou e orou a Deus, colocando diante de Deus a sua fidelidade. Se humilhou. O profeta ainda estava no pátio da casa do rei, palácio do rei, indo embora, quando o Senhor fala com ele: volta lá e fala para Ezequias que eu vou aumentar a idade dele por mais 15 anos. Aleluia, Jesus. Para nós está bom, tá, Dica? Tá. 15 anos a mais para nós. Saúde, né? Voltou e disse: você não vai morrer. Não se confunda com as profecias. Tem profecias que às vezes vem que é para te esmagar. Depois você se humilha e o mesmo profeta chega e diz: olha, fica tranquilo, que não foi exagero lá não, é que Deus mudou de atitude porque você se humilhou, você vai viver. Mas por quê? Preste atenção. A promessa feita a Davi é que não lhe faltaria sucessor. Como que um rei de Israel não se preocupava com isso? Pois até aquele tempo ali, ele não tinha filhos. Ele não tinha filhos. Quem ia suceder, então? Qual o filho de Davi que ia sucedê-lo? Tinha que ser o filho do rei. E ele não tinha filho nenhum.
Então foi nesse período de 15 anos que o seu filho nasceu e que se tornou o seu sucessor. Tem a campanha aí dos filhos, né? E eu estava lendo uma mensagem de, parece que 13 atitudes que levaria um filho a ser delinquente. Pensei de vir falar ela hoje, mas depois não senti, porque eu meio gripado, enfim, vou deixar para outro momento. E se tornou o rei pior que Judá já teve, Manassés. E um reinado longínquo, ele reinou 55 anos. E ele se tornou feiticeiro, agoureiro, entregou filhos para serem entregues a Satanás, aos deuses da época. Sacrificou filhos. Mas será por quê? Possivelmente Manassés foi criado sem regras. Era o filho do rei, criado até o tempo que o rei era vivo, com todo mimo. Você quer ver o seu filho, a sua filha, se enveredar por caminhos que vai te decepcionar depois, seja exageradamente, vamos dizer assim, conivente com os seus erros. Porque toda criança erra e todo adolescente erra e todo jovem erra. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Esse ensinamento é logo, quando ele é novo. Uma das coisas que a gente deve dizer, e é a linguagem que o filho aprende logo, é dizer não, porque a gente sempre está dizendo não para ele. Se você não diz não para o seu filho, para a sua filha, no momento oportuno, ele vai pela mãe. Ele não teve regra, não foi ensinado. Como que o filho de um dos melhores reis, como no sentido de temer a Deus, pôde ser o pior? Será que o rei Ezequias, a mãe desse menino, não falou a respeito de Deus para ele? É claro que quando a pessoa fica adulta, ela toma o rumo que ela quiser. Só que ela nunca vai esquecer aqueles ensinamentos que papai e mamãe ensinou, tendo a ver com os preceitos bíblicos da palavra de Deus, que é ensinado nas igrejas. Todo domingo de manhã, aqui, se você vier com seu filho, alguém toma conta do seu bebê ou do seu filho, qualquer a faixa etária que seja. Tem professoras aqui preparadas que lecionam e se preparam teologicamente, biblicamente, e se apresentam voluntárias para poder ajudar a educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Ore pelos vossos filhos, mas exerça autoridade sobre eles, enquanto você pode. Quando eles crescem, você não pode mais. Mas vai ficar o exemplo. Como é que um filho, quando ele crescer e os pais envelhecerem, vai honrar os seus pais? A não ser que ele aprendeu pelos mandamentos do Senhor. Como que um filho de crente vira feiticeiro? Como pode isso? Rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher vai cair em si um dia. Porque Deus não vai deixar de ouvir a sua oração. Ainda Amém. que você foi conivente em algum momento, seu filho desviou, sua filha desviou, você tem a esperança que ele vai voltar, então só esperar em Deus. Porque Manassés foi tão mal, tão perverso, que Deus mandou um rei de fora e o prendeu e levou preso. Ele estava acorrentado num tronco com correntes. E quando ele estava lá, o que ele lembrou? De Deus. O Deus que ele desobedecia. Deus tirou ele de lá, da prisão, e restaurou o seu reinado.
o seu reino, e ele passou a ser diferente a partir dali. Porque de que era o compromisso para com aquele rei? Era de Deus, que falou com Davi, seu pai, há milênios, séculos e séculos antes. A Bíblia fala que Deus visita a bondade dos pais nos filhos, até que quantas gerações? 1000, até 1000. Quando se trata de maldade, ele pode visitar até a 4ª geração. Uma pessoa muito perversa, que não teve temor de Deus, vai até o bisneto dele. Mas para quem teme a Deus, vai até 1000 gerações. Vai passar séculos e séculos. Glória a Deus. Ou rogou a Deus pela sua família, pela sua posteridade. Amém, Ou Jesus. os membros da família que ainda haveria de nascer. Glória a Deus. Há um compromisso de Deus com relação a isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu filho ao Senhor. Amém. Confia em Deus e Ele fará o que necessário for para trazer aquele ser que chegou para você, para quem é mãe, o amamentou, cuidou, enfim, com todo carinho, e depois, quando cresceu, te trouxe algumas tristezas, ou traz, saiba que o teu Deus não se esqueceu de quando você apresentou aquele bebê a Deus, ou do momento em que você fez o seu pacto com Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Na sua vida para os seus descendentes. Glória a Deus. Vamos crer nisso? Amém. Deus abençoe. Amém.